Encontrei ela ali hoje de manhã, de barriga pra cima, revelou Dona Elodia, indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava. Troncos, sacolas plásticas, garrafas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Cachorra, da Pilar Quintana, com tradução para o português da Lívia de Orsola. A Cachorra é um livro de uma escritora colombiana que saiu pela Intrínseca, se eu não me engano, no ano passado, e que muita gente começou a ler e falar bastante sobre ele. Eu fiquei muito curiosa porque era um livro muito fino para ter gerado tanto impacto. Eu tinha certeza que a história ia ser acachapante. Uma amiga minha, Janaína, comprou o livro, leu e insistiu que deveria me emprestar para que eu lesse logo, e foi exatamente isso que aconteceu. Esse exemplar aqui é dela. E, enfim, eu li muito rápido, esse livro realmente suga a sua alma, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Eu acho impressionante como a Pilar consegue colocar tantas camadas em um livro tão curto. Por quê? O que a gente tem nessa história? Nessa história a gente vai acompanhar a Damares, que é uma mulher que vive num casamento um tanto quanto abusivo e desencontrado, e que carrega com ela uma solidão muito forte de não ter conseguido ter um filho. Ela e o marido tentaram por muitos anos e ela nunca engravidou. E anos depois, quando essa história começa, né, ela tá conversando com essa senhora que conta que encontrou uma cachorra morta, mais uma cachorra morta, e entre idas e vindas nesse papo, ela descobre que essa mulher tá com alguns filhotinhos na casa dela, e ela resolve pegar, então, uma filhotinha, a quem ela dá o nome que ela teria dado para uma possível filha, e ela começa, então, a desenvolver uma relação com essa cachorra. E quando ela leva essa cachorra pra casa, ela já vive uma questão ali com o marido, porque eles tinham outros 2 ou 3 cachorros ali, que eram meio que cachorros de vigiar o quintal, que nunca tiveram espaço dentro de casa, e que o marido maltratava. Afinal de contas, eles precisavam aprender que eles não deviam tolerar humanos. Então ele batia, ele cortava o rabo sem anestesia, esse tipo de coisa. E quando ela leva esse cachorro, ela já diz pra ele: olha só, a história com ela vai ser diferente, o papel dela aqui é outro. Ela não diz com esses termos, mas é uma coisa de... é como se os outros fossem cachorros e ela fosse a minha filha. E aí a gente vai conhecendo, então, aos poucos, a história dessa mulher. Ela e o marido, eles vivem ali quase que como numa casinha de caseiro. Tipo assim, tem a casa grande, né, da qual eles cuidam enquanto a família não está, e eles moram então na casa pequena, e ela chama realmente a outra casa de a casa grande, mostrando ali o quanto eles estão numa posição inferior naquela situação. E ela conta também a história pra gente dessa família que habita aquela casa, né? Eles moram ali numa região muito próxima ao Pacífico, é quase que um pequeno balneário, e tem... pelas descrições que ela faz, né, o acesso ao oceano ali meio que são penhascos. É como se essa cidade fosse elevada ali no meio do oceano, e fosse tudo ali muito perigoso. Então a história que a gente acompanha de quando ela era criança era que essa família visitava constantemente a região, e ela se tornou amiga do filho deles, até que o menino acaba sofrendo um acidente num dia que eles estão brincando juntos. Ela leva uma certa parte da culpa, e a família nunca volta pra lá, e ela meio que cuida dessa casa já há anos, recebendo muito pouco dinheiro e muito poucos fundos até pra manutenção da casa, mas quase que com uma devoção que vem dessa culpa da morte do menino que ela sequer deveria carregar. E é assim a situação do livro. Essa é essa mulher. E o que a gente acompanha aqui principalmente é a história dela com essa cachorra, que ela meio que adotou pra substituir a ideia de uma criança que nunca veio. E aí a gente já tem uma pauta importantíssima, né, da nossa sociedade, que é a pressão pela maternidade. É claro que aqui nesse caso a gente tem uma personagem que queria muito ser mãe e não conseguiu, mas a gente sempre tem que entrar naquele mérito do quanto disso ela queria, quanto ela achou que deveria ser, quanto disso foi pressão, e por que que ela insiste em substituir com outra coisa, né? Por que que ela coloca essa cachorra nesse patamar? Porque ela precisa ser mãe, uma mulher precisa ser mãe a qualquer custo, senão ela nunca vai estar realizada, e ela coloca um cachorro nesse papel, e ela tenta desenvolver uma relação de maternidade com esse cachorro. Só que é um cachorro. ele obviamente não é um ser humano, ele obviamente não vai te entregar o que o ser humano te entregaria. E na verdade, nem um ser humano te entrega tudo que você quer, né? Então aqui a gente já tem uma outra visão que a gente pode levar em consideração, que é: a gente segue, né, 2021 anos de mundo após Cristo, e a gente segue tendo filhos achando que eles vão ser o que a gente quer.
E eles não são, porque eles são eles mesmos. Então, através de uma cachorra, de uma simples cachorra, a gente é levado a pensar sobre isso, porque as frustrações que ela vai criando porque a cachorra não faz o que ela quer vão tomando conta do livro e do sentimento que ela tem. Então eu acho que no fim das contas esse livro é um grande thriller psicológico, porque você tá ali muito próximo do que ela tá pensando e visualizando da situação, e a gente tem a cachorra que simplesmente não cumpre as expectativas que ela tem, e com isso ela vai mudando o que ela sente pela cachorra, e ela vai criando ali os próprios fantasmas. E tudo isso é muito impactante. Eu não conseguia parar de ler o livro, ele me sugou, mas depois que eu terminei eu pensei, será que se eu soubesse o que viria, eu teria ainda assim lido esse livro? Eu acho que é fácil pensar isso depois que eu já li. Eu acho que, assim, a curiosidade teria falado mais alto, mas eu preferia que não tivesse. Não porque seja um livro ruim, não é isso, eu dei 4 estrelas pra ele, mas é porque ele é um livro muito dolorido. Tem muitos maus tratos com animais aqui, e que, sei lá, mexem comigo num lugar assim que eu fico imaginando as minhas gatinhas aqui, e como se eu que fosse a referência pra elas, a pessoa que elas confiam que vai cuidar delas, de repente virasse outra pessoa. E isso me mexeu muito comigo, assim, é um livro que eu acho que é difícil passar ilesa ele, porque ele traz muita coisa, ele traz realmente muito sentimento e muito impacto em pouquíssimas páginas. E é isso, acho que é isso que eu posso falar desse livro, porque, como eu disse, ele é curto, não dá pra entregar mais muita coisa, mas também ele não é um livro que role muito a questão dos spoilers. A questão aqui é viver o sentimento, viver esse turbilhão, como é claro em todo thriller psicológico. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, como que vocês se sentiram com a leitura, ou se vocês têm vontade de ler ou não têm vontade de ler. Eu tô muito curiosa pra saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu tô chegando em 8.000 inscritos, então indique o canal pra algum amigo que gosta de ler, porque isso sempre faz diferença, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!